Eita, coisa linda, igreja linda do Senhor. Graça e paz a todos. A gente vai vivenciando. Quando começamos aqui, Luísa começou a orar, dando as boas-vindas e orando pelo início do culto e dizendo: Jesus está aqui, Ele está no meio de nós. Espírito Santo habita dentro de nós. E é tão interessante que tudo vai conectando com o Senhor. Quando nós nos colocamos em um ambiente onde a revelação do Senhor está e a gente está assim, livre de distrações e focado na presença do Senhor, o Senhor vai falando de várias formas Ele vai falando. E é interessante isso, que enquanto Marcília ela lia aqui a palavra, os meninos do louvor estavam saindo e ainda arrumando aqui o ambiente. Eles sabem que o pastor dele é um pouco assim, sabe, puxou a irmã, um pouco desarrumado. Então estavam deixando o ambiente tranquilo. E Técio estava mexendo ali, ajustando ali. E estava saindo um som ali quando ele ajustava, né? Microfone ligado, Hulk. Para quem estava ouvindo simplesmente, pode ter escutado um ruído de alguém que estava ajustando e arrumando ali um equipamento de som. Para mim, o Senhor falou, com um simples ruído de som. O Senhor falou assim: hoje é o dia especial das mães. Sabe o que me lembrou o ruído ali? Cada uma de você que é mãe. Aquele momento que vai ali para o pré-natal, que o médico passa ali e começa aquela zoadinha. Vuc. É assim. Parabéns a todas vocês, mães, geradoras, filhos amados. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns a vocês que ainda vão ser mãe. Parabéns às nossas mães, aquelas que estão aqui, aquelas que partiram, mas deixou você é um legado dela. Parabéns a todos nós que somos geradores de filhos espirituais. Eu escuto aqui na vida de cada um de vocês, vocês gerando filhos, homens, mulheres que vão conhecer a palavra de Deus. Vocês são geradores e Deus conta com você para que você proclame o evangelho do Senhor e assim nasça muitos filhos em Jesus. Amém? Nós estamos vivenciando esse tempo que no calendário cristão se chama tempo pascal. É o período que vai da ressurreição de Cristo até Pentecostes, até a vinda de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre todos os discípulos do Senhor. Nesse tempo nós estamos vivenciando uma série chamada Vida Ressurreta, é a vida após a ressurreição, porque a ressurreição ela nos deixa marcas profundas. Ela inaugura uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, marcado agora pela esperança, pela uma transformação que vem do nosso interior, de dentro para fora, pela ação do Espírito Santo. A ressurreição, ela demonstra para todos nós, para mim e para você, que nós sim devemos ter confiança, porque o Cristo ressuscitou. A morte, ela perdeu a força, a vida, ela ganhou novo significado, e aquilo que parecia o fim, tornou-se apenas o começo de uma nova vida. A fé deixou de ser apenas uma crença, uma religiosidade, e passou a ser de fato uma experiência vivida com o nosso Senhor. Na série de mensagens, nós já vimos várias coisas. Nós já refletimos sobre o medo inicial que os discípulos eles tiveram depois que Jesus morrera, e a ressurreição, consequentemente, trouxe para eles o senso de missão, tirando o medo e trazendo o senso de missão para cada um deles. Na outra semana nós vimos falar sobre a dúvida. Sim, a ressurreição, ela veio ali causar dúvida nas pessoas, mas Cristo, Ele é aquele que tira toda a dúvida. Tomé, ele precisou pegar em Jesus para poder crer, mas Jesus disse que felizes são todos nós, todo aquele que não viu, mas crê no Senhor Jesus. Na outra semana nós abordamos a importância
da restauração que a ressurreição nos traz. Ela nos restaura para vivermos de fato o verdadeiro amor e cumprir o propósito na nossa vida. Na semana passada, nós refletimos sobre algo muito, mas muito importante, que sim, é possível estar caminhando com Jesus, mas não perceber a sua presença na nossa vida. Pois bem, hoje nós vamos refletir em algo também profundamente importante, como na semana passada. É nas Escrituras. E o nosso tema é a mente aberta para as Escrituras. Nós precisamos abrir a nossa mente para as Escrituras, para o Evangelho do Senhor. Precisamos estar abertos. A ressurreição, ela não apenas transforma o coração do homem, mas ela redefine a nossa forma como nós compreendemos toda a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura, toda ela, escrita por várias pessoas, mas é uma só inspiração, a inspiração divina. Então a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Útil para o quê? Útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tem uma finalidade, eu e você, todos nós precisamos estar preparados para toda boa obra, mas não é possível sem as Escrituras, sem a revelação divina. Por quê? Porque é ela que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos confronta, é ela que nos instrui a viver a verdadeira justiça que vem de Deus. E nós sejamos nessa noite conduzidos à luz da palavra do Senhor, que a nossa mente ela possa ser aberta, para que a gente possa compreender aquilo que Jesus está trazendo para nós, que nós possamos abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo venha, entre, restaure, liberte e nos transforme nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia tão lindo, tão singelo, Senhor, para todas as mães, essas joias preciosas que Tu criaste para gerar vida, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorar, para Te cultuar, Senhor. E obrigado pela Tua palavra, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, que nós possamos lançar fora toda e qualquer distração, para que nós não percamos nenhuma vírgula da Tua poderosa palavra, a Tua palavra que cura, que restaura, que liberta e que transforma. Que ela venha, penetre o nosso coração e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, a pergunta que eu preciso fazer para você é uma pergunta em dose dupla. Ela é simples, mas ela é bem profunda. E eu queria que você fosse verdadeiro com você mesmo. Não responda para mim não, mas seja fiel com você mesmo. Você tem lido a Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Você tem o hábito de leitura da palavra do Senhor? Você tem lido as Escrituras? Você tem lido a Bíblia? E a segunda pergunta, ela dá continuidade a essa. Você tem lido a Bíblia à luz de Cristo? Ou simplesmente para acumular conhecimento? Mas como assim, pastor? Porque nós vamos hoje refletir sobre isso. Eu posso ler a palavra apenas para adquirir conhecimento, ou eu posso de fato ler a palavra buscando revelação do Senhor para a minha vida. São duas coisas distintas e a gente precisa entender. Há uma experiência que muitos tiveram. Creio que você já passou por isso. Quem sabe você está passando por isso. É a experiência de ler a Bíblia e não compreender nada. E não compreender nada do que está lendo. Não porque o texto ele seja necessariamente difícil de ser entendido, mas sim porque a sua mente não está alinhada com a revelação do Senhor.
Lembra do versículo que acabei de ler agora? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então existe sim uma revelação a ser compreendida. E a nossa mente, para compreendê-la, precisa estar alinhado com a mente do Senhor. Só que há momentos em que nós lemos e não percebemos nada, não enxergamos a Cristo, não conseguimos conectar as partes, não. Os discípulos, eles estavam mais ou menos nesse contexto. A gente viu agora na leitura. Eles tinham as Escrituras, mas lhes faltava a revelação. Então Jesus, ele fez algo que foi decisivo para que os discípulos pudessem compreender e seguir adiante. Abriu o entendimento deles. Jesus veio e abriu o entendimento deles. Então traga isso para a sua vida. Lê a Bíblia sem Jesus como foco e na inspiração do Espírito Santo. Não trata-se de apenas conhecimento intelectual. Se eu não ler a palavra do Senhor, tendo Jesus como foco e tendo a inspiração divina do Espírito Santo, vai ser apenas um aprendizado para o meu intelecto. Eu quero compartilhar um pouco com vocês da vida desse pastor aqui. Eu era uma pessoa apenas religiosa, não conhecia Cristo intimamente. Nesse tempo eu vivenciava lá em casa um exemplar daqueles pequenininhos, aquelas miniaturas do Novo Testamento, que ela era cinzinha, com as letrinhas bem miudinhas, que eu lia, abria, tentava compreender e não compreendia nada. E assim eu não tinha contato de fato com as Escrituras. Até que eu cresci, me casei, e por um determinado momento da nossa vida tivemos um encontro de casais no qual conheci a Cristo verdadeiramente, e ali tudo mudou. Logo, nos conectamos com uma igreja, a paz, a nossa catedral. Logo sentimos a presença do Senhor, logo participamos dos ministérios, logo as pregações que sempre são regidas pela palavra do Senhor, logo a vida em comunhão na célula, na qual também são regidas pela palavra do Senhor. Tudo isso veio como aprendizado importante para a minha vida. Ali foi quando eu comecei a mergulhar nas Escrituras e comecei a compreender o que era que Deus tinha para a minha vida. Ali foi quando eu conheci de fato quem Deus era, quem eu era, a minha identidade de filho amado do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos traz vida. Diariamente ela se renova. O Espírito Santo traz algo novo. Todos os dias ela se renova. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, espero que sim, porque ela é uma comprovação que você está andando pela revelação do Senhor. Sabe aquele negócio de você hoje ler um versículo? Deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui com o João aberto. E aí no primeiro trecho aqui, primeiro versículo de João 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Essa palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu estou lendo aqui e o Espírito Santo começa a falar comigo agora, de uma forma. Amanhã eu abro esse mesmo Evangelho de João, desse mesmo capítulo, e vou ler esse mesmo versículo. E o Senhor vai me trazer uma revelação diferente do que eu li hoje. Eu creio que você viveu ou vivencia isso, porque essa é a revelação do Senhor. A sua palavra se renova todos os dias. Todos os dias Deus tem algo novo para a gente. Então o que você precisa entender, assim como eu aprendi a compreender, é que as Escrituras não é apenas um livro para nós termos conhecimento, não. Ela é a palavra da verdade, que traz senso, que traz direção, que traz relacionamento, que nos traz a vida abundante com o Senhor por toda uma eternidade. É isso que eu aprendi com o Senhor.
A Bíblia, ela nos conduz a Jesus, a viver seus ensinamentos, a viver os seus princípios. Ela nos conduz à inspiração divina pelo Espírito Santo, a um pleno conhecimento intelectual que vem do alto, não dos homens. Por isso, nós precisamos refletir na palavra do Senhor diariamente. Ela é a lâmpada que clareia os nossos pés, é ela que nos mostra o caminho a ser seguido, é ela que nos nutre todos os dias para que a gente possa sair e enfrentar as batalhas diárias da nossa vida. É ela que é a nossa armadura, é ela que é o nosso escudo, é ela que é a nossa espada, é ela que deve trilhar o rumo da nossa vida diariamente. Portanto, eu quero que vocês acompanhem comigo algumas coisas que são importantes quanto à Bíblia. No que se refere à Bíblia, a primeira coisa que precisamos entender é que eu posso conhecer e ainda não compreender. Alguém lembra da mensagem da semana passada? Eu posso estar com Jesus e não perceber a presença de Jesus. A mesma coisa é a palavra. Eu posso conhecer ela, mas ainda não compreendê-la profundamente. É possível conhecer a palavra de Deus, mas não compreendê-la. Observe o que o texto diz aqui no versículo 44. E disse-lhe: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, os discípulos, eles já conheciam a palavra, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, eles conheciam os salmos, eles tinham acesso às escrituras. Eles estavam expostos à palavra do Senhor. No entanto, faltava algo que era essencial para eles naquele momento. Era compreensão espiritual de tudo aquilo. De tudo aquilo que eles conheciam, faltava compreender espiritualmente. Havia informação, mas não havia entendimento pleno. Eles conheciam o conteúdo, mas não havia discernido o centro da mensagem. Jesus, ele havia confrontado essa realidade ao dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é Jesus exortando a eles. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês observam nelas que fala da vida eterna. Elas testificam sobre mim, que sou o Messias, mas vocês não querem vir até a mim. Jesus combatendo a heresia dos fariseus. Ou seja, é possível lidar com a palavra, estudá-la, ensiná-la, e ainda assim não permitir que ela nos conduza a um verdadeiro encontro com Cristo. A Escritura aponta para Ele, mas a revelação, tem muita gente que permanece apenas na superfície. E Paulo vem reforçar esse princípio. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: mas os sentidos deles embotaram, pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Até hoje o povo judeu continua esperando a vinda do Messias. Aqui está uma verdade profunda, meus irmãos. O entendimento espiritual, ele não é apenas resultado do esforço intelectual, mas sim da revelação divina. Existe um véu, e esse véu só é removido com Jesus Cristo. Sem essa sem essa ação, nós podemos ler a palavra, podemos estudar a palavra, podemos acumular conhecimento, mas tudo vai continuar sem transformação. Sem Cristo não há transformação. Isso nos confronta de uma forma muito prática e moral. Eu posso conhecer a Bíblia, eu posso dominar os textos bíblicos, participar de ambientes espirituais, e ainda assim eu não conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. Posso falar
sobre Deus, mas não está caminhando com Ele. Posso ensinar verdades que ainda não se tornaram vida de fato em mim. E Jesus, Ele alerta que naqueles dias muitos não entrarão. Mas Senhor, eu preguei, tanta coisa eu fiz em teu nome. E Ele vai dizer a muitos: não te conheço, não te conheço. Porque tem pessoas que até leem a palavra, mas não se deixa ser transformado pela revelação que a palavra vos traz. Conhecimento sem revelação, ela informa, mas ela não transforma. Ela não transforma. A revelação, porém, ela gera vida. Ela ajusta o coração para posicionar, para seguir na caminhada. Por isso, mais do que buscar entender a palavra de Deus, precisamos permitir que Deus abra o nosso entendimento para que ela penetre dentro de nós. É nesse momento que a Escritura, ela deixa de ser apenas um texto e ela parte a ser um encontro. Quando abrimos o coração para que a palavra de Deus, de fato, ela penetre, nós encontramos, de fato, o verdadeiro Cristo. E aí é que nós somos, de fato, transformados. Mas continuando, quanto à Bíblia, eu preciso enxergar que Jesus é o eixo central. Jesus é a centralidade da Bíblia. E Ele deixa claro em toda a Escritura aponta para Jesus. Não se trata apenas de um conjunto de textos, de histórias ou ensinamentos isolados. Se trata de uma revelação que vai vindo progressivamente para o encontro de uma pessoa chamada Jesus Cristo. É o plano perfeito do Senhor para nos alcançar e a gente ser redimido do pecado. Tudo converge para Ele e tudo se organiza nele. Tudo encontra em Jesus o seu verdadeiro significado. Lembra? Em Lucas 24, no verso 44, que lemos há pouco, Jesus afirma que tudo estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, tudo diz respeito a Ele. A palavra toda vem apontando para Jesus Cristo. Desde o início, ela é cristocênica. O problema não estava no texto, mas na leitura. Os discípulos, eles liam, mas ainda não enxergavam. E Paulo, ele amplia essa compreensão quando ele declara, escrevendo à igreja dos Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por Jesus e tudo é criado através de Jesus. Cristo não é apenas parte da história, Ele é a centralidade da história, meus irmãos. Ele não apenas aparece na revelação, Ele sustenta a própria realidade. Tudo começa nele e tudo passa por Ele. Tudo aponta para Ele. O autor dos Hebreus, ele reforça ainda mais ao dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Isso nos mostra que a revelação, ela atinge o seu ponto máximo em Jesus Cristo. Ele não é apenas mais uma mensagem, Ele é a mensagem. Essa verdade, ela nos confronta diariamente, porque muitas vezes nós nos aproximamos da Bíblia em busca de princípios, de respostas práticas, de soluções para a nossa vida, e tudo isso é importante, sim, mas nós precisamos entender que nada disso vai adiantar se não tiver Cristo como centro da leitura do Evangelho. Porque Cristo, Ele é a centralidade. E só com Ele, a partir do Evangelho, é que todas essas coisas vão vir em benefício de todos nós, filhos. A Bíblia não foi dada apenas para nos ensinar. Apenas para nos ensinar o que é que nós vamos fazer. Mas ela foi trazida para que nós possamos entender e se deixar conduzir
por elas, pelos nossos caminhos. Por isso nós cantamos há pouco: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Nós precisamos compreender as Escrituras. Ela não apenas traz conhecimento, mas ela nos traz um encontro com Cristo. Eu não busco apenas direção, eu busco relacionamento. Eu não procuro apenas respostas, eu procuro de fato ser transformado. Quando Cristo está no centro, a leitura ganha vida. É por isso que eu digo a vocês mergulharam no texto. Quase sempre que estamos lendo, ou estudando, ou participando de alguma coisa, que estamos lendo o Evangelho, eu convido a vocês, eu digo: olha, vocês já penetraram no texto? Vocês já se colocaram no lugar dos discípulos, ou do personagem que a gente está lendo? Porque é isso que precisamos fazer, entrar na Bíblia, porque a Bíblia é vida, e nós somos e fazemos parte da vida do Senhor. O texto, ele deixa de ser apenas informativo e ele passa a ser formativo. Ele nos forma. O coração é alinhado, a mente é renovada e a vida, ela é reposicionada. Se ele não está no centro da minha leitura, algo está desalinhado. Mas quando ele ocupa esse lugar de centralidade na nossa leitura, tudo passa a fazer sentido na nossa vida. Aleluia. Mas também, quanto à Bíblia, em terceiro lugar, a minha mente precisa ser aberta por Deus. É Ele que abre a nossa mente para que a gente tenha a compreensão. As Escrituras, como vimos, elas são inspiradas por Deus e precisamos que ela venha abrir a nossa mente para que nós possamos compreender. É por isso que a gente sempre diz às pessoas: olha, antes de ler a palavra do Senhor, ore a Deus. O Deus que inspirou as pessoas para escrever é o mesmo Deus que vai inspirar você a entendê-la. Então ora: Senhor, vem Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a Tua palavra, que Tu tens para mim hoje. E você vai fazer a leitura que lhe foi proposta, e você vai se permitir para que Jesus vá ensinando e ministrando no seu coração, enquanto você vai passando pelas linhas do Evangelho, ou seja lá qual livro que você esteja lendo. Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Jesus nos abre para que nós possamos compreender as Escrituras. E esse foi um dos momentos decisivos ali dos discípulos. Eles já tinham ouvido os ensinos, eles já haviam caminhado com Jesus, eles já conheciam as Escrituras, mas lhe faltava o entendimento. E Jesus veio abrir o entendimento. Isso nos revela uma verdade essencial. A compreensão espiritual não é apenas resultado da nossa capacidade intelectual, mas da revelação divina. Não é apenas algo que se aprende, é algo que é concedido do alto para nós. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender essa realidade quando ele afirma na primeira carta aos Coríntios, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que o mundo, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Não adianta você querer mostrar algo a uma pessoa que não conhece ainda a palavra, não conhece Jesus. Nós falamos, nós argumentamos, mas não adianta você insistir com ninguém. A melhor forma de nós alcançarmos aqueles que ainda não foram alcançados é amando, é demonstrando através da nossa vida que tem um Deus que habita em nós, que nos reconciliou, que nos perdoou, que nos transformou, e aí nós estamos conectados com Ele, e conectados com Deus, estamos cheios de amor, e esse amor incondicional que Deus nos dá, é o amor que nós vamos derramar na vida daqueles, e só assim é que eles vão ser atraídos e vão olhar: tem algo diferente nessa pessoa. Aí se abre para que você possa falar principalmente daquilo que Jesus fez na sua vida. Há uma limitação no entendimento humano quando se trata das coisas espirituais.
Nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos analisar, mas sem a ação do Espírito Santo, não alcançaremos o verdadeiro sentido. O natural, ele não acessa o espiritual sem a intervenção divina. Por isso, Paulo, ele ora pelos Efésios dizendo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. Observe a expressão aqui, olhos do coração. Isso vai além da mente. Trata-se de uma percepção lá no interior, do mais íntimo do nosso ser. Toca a nossa vida, nos transforma, nos faz reposicionar. Essa verdade nos leva a um lugar de total dependência. Não basta estudar, é necessário ser iluminado. Não basta esforço humano, é preciso ação do Espírito Santo. Não basta informação, é necessário revelação. Isso muda a forma como nos aproximamos da palavra de Deus. Nós não vamos apenas estudar ela, mas vamos também, como discípulos, viver aquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Não apenas para entender, mas para permitir de fato ser transformado por ela. Por isso, antes de abrir a Bíblia, precisamos abrir o nosso coração. Antes de buscar as respostas, precisamos buscar a Deus, porque é Ele quem abre o entendimento, e quando Ele abre, tudo muda na nossa vida. Mas também, quanto à Bíblia, eu sou chamado a ser testemunha. Eu não posso me esconder daquilo que eu vivenciei, que o Evangelho me trouxe. A palavra nos transforma e nós temos que testemunhar o seu poder transformador. Por isso que eu não me canso de falar, pastor, mas o senhor não se cansa de falar da sua vida, não. O seu testemunho, às vezes, é pesado, né? Quando a gente conversa casal, porque é muito voltado mais para casamento, mas enfim, quando começa a falar do que Deus é, mas pastor, o senhor não fica meio vergonha? Não, filho, toda vergonha foi lançada no Senhor. Quando eu me entreguei a Ele, eu pedi perdão e Ele me perdoou. Então tudo aquilo ficou para trás. Eu não carrego mais culpa porque Ele me limpou. Agora, eu me recordo de tudo. Para quê? Para que eu não volte mais a cair. Olha, por aqui eu já vi, então eu vou por aqui. Sabe, aquele negócio do filme de boneco que tinha antigamente, naquele tempo, eu acho que é do tempo de Bira. Saída pela esquerda, tinha um leão da montanha, né? Saída pela esquerda. É assim, quando a gente vivenciou algo que nos levou a cair, a gente toma o conhecimento, se arrependeu, Deus transformou e Ele diz agora, vá e não peque mais. Quando você se depara de frente com o inimigo tentando te tentar, você dá uma de leão da montanha, saída pela esquerda, e a gente foge do perigo. Eu não tenho medo nenhum de dizer que eu fujo do perigo. A tentação bateu a porta, tchau tentação. Por que é que eu vou enfrentar? Por que é que eu vou enfrentar? Por que é que eu vou tentar? Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo e ele disse, não tentar o Senhor teu Deus. Por que é que eu vou tentar a Deus? Não, eu vou sair, eu vou fugir, eu vou pedir ajuda para o Espírito Santo me conduzir e me afastar ali do mal. Esse chamado é uma consequência direta da revelação. Jesus, ele não só abriu o entendimento dos discípulos, mas ele posicionou os discípulos imediatamente, dizendo a eles, vocês são minhas testemunhas. Vocês agora são as minhas testemunhas. Aquilo que foi compreendido não pode ser retido. Ele precisa ser transmitido para outras pessoas. A revelação, ela não pode terminar em mim, ela não pode terminar em você. Ela passa por mim, passa por você e através de nós. E esse é o princípio do avanço do reino do Senhor, onde todos nós vamos alcançando vidas, demonstrando aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus não nos revela, ou não traz revelação para que a gente possa acumular conhecimento, não. Mas para que a gente possa participar da sua missão, daquilo que Ele está fazendo no mundo. Toda experiência genuína com Deus traz consigo movimento natural de compartilhamento. E Jesus, ele reforça isso, aqui escrevendo em Atos, no versículo 8, lá do primeiro capítulo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha. Você não vai só, não é pelo seu intelecto, não é pela sua força, mas pela
presença do Espírito Santo que habita em você. É ela que vai tirar a tua vergonha, é ela que vai tirar o teu medo, é ela que vai te encorajar, é ela que vai te impulsionar. É o Espírito Santo que muitas vezes vai falar por você, mas vai adiante para proclamar o Evangelho do Senhor. Não cales, siga. Pedro também traz a sua primeira epístola o entendimento. Ele diz: vós, porém, sois geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda, todos nós fomos alcançados para anunciar, fomos chamados para refletir, fomos transformados para impactar. Isso nos mostra, isso nos confronta profundamente. Nós não fomos apenas iluminados para o nosso próprio crescimento espiritual, mas para sermos enviados como instrumentos do Senhor em todos os lugares. Entenda, a fé cristã não é apenas contemplativa, ela é missionária. Nós não podemos apenas contemplar a fé, nós precisamos ser cheios dela e seguir na missão, avançando com o Evangelho do Senhor. Aquilo que Deus revela para mim e para você precisa sim ser compartilhado, seja por meio de palavras, seja por meio da sua vida. Esse tempo agora de cheia, de tanta coisa ruim que aconteceu, de barreiras caindo, de pessoas morrendo, de água transbordando nas casas das pessoas, é a igreja que precisa também se juntar, se unir, medir forças e chegar lá com alimentos, com veste, com abraço, com oração. Primeira coisa que acontece nesses lugares, quem já teve a experiência de poder vivenciar, é a presença da igreja do Senhor. Nós aqui já tivemos a experiência de ir aqui no Japão várias vezes, a comunidade que tem próximo de nós, e quando chegamos lá, nos deparamos com vários outros irmãos de igreja do Senhor, levando alimento, levando amor, levando um abraço, fazendo aquilo que nos cabe, é o Evangelho que nos alcança e nós propagamos às pessoas. Por fim, quanto à Bíblia, eu vivo na dependência da promessa. Eu preciso viver na dependência da promessa. Eu não busco viver por minhas forças ou por meu intelecto, mas eu preciso viver na dependência de Deus, por suas promessas que Ele tem para mim e para a sua vida, que estão todas aqui. Em Lucas 24, no versículo 49, diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Estava aqui a promessa. Jesus, ele deixou claro: fiquem lá reunidos até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Tem uma promessa do Senhor. E todos aguardaram até a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessa. Antes de sair, os discípulos, eles precisavam esperar. Existia uma revelação. E revelação sem poder não sustenta a missão. Zacarias: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela minha força, não é pela sua força, não é pelo nosso intelecto, é pela força do Espírito Santo. Isso nos ensina a não correr à frente de Deus. Não queira ser o Espírito. Tem gente que quer ser o Espírito Santo das pessoas, né? Quer transformar as pessoas, quer fazer algo que só Deus faz. Aí não, a gente não pode fazer ou tentar fazer aquilo que é parte de Deus. Precisamos fazer a nossa parte e deixar aquilo que é de Deus para Deus. Os discípulos, eles tinham as Escrituras, mas eles não tinham entendimento. Depois do encontro com Cristo, a mente deles foi aberta, o coração foi alinhado e a missão, ela começou. A mensagem central, ela me conduz ao arrependimento e ao perdão. Não tem cristianismo sem arrependimento e sem perdão. Ai, pastor, é porque o senhor não sabe o que foi que a minha irmã me fez. Eu não consigo perdoar a irmã. Está difícil, está difícil. Jesus te perdoou do que tu fez? Quem é tu na fila do pão para não perdoar teu irmão? E o Evangelho, ele é bem claro. Não adianta você trazer a sua oferta no altar se você não tem alguma coisa ali para reconciliar com alguém.
Ele disse, não vai adiantar. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão. E depois você vem ao altar fazer a sua oferta que vai ser recebida pelo Senhor. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer relacionamento. É incrível e é triste, mas é uma realidade pura. Hoje é dia das mães, mas em muitos lares teve filho que não deu um abraço, não fez uma ligação, porque está com raiva da mãe, porque não perdoa a mãe. E eu não quero entrar em méritos de quem tem razão ou deixa de razão. Eu quero entrar em méritos da palavra. A palavra diz, se eu sou um cristão, eu preciso perdoar. Não interessa o que foi feito, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Porque se eu estou conectado com Deus, e Deus é amor, Deus é perdão, eu preciso transbordar de amor e de perdão na vida da outra pessoa. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está o coração do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e agora Cristo nos chama ao arrependimento. Eu acho tão interessante quando eu vou para o livro de Neemias, que aquele que gosta de liderança, ali é um ponto, uma referência de liderança é o livro de Neemias. E Neemias, quando ele conversa com seu irmão, como é que está Jerusalém, quando o povo voltou, e o irmão faz o relato, está triste, está tudo derrubado, está tudo acabado, está tudo destruído, os muros, a cidade está ridicularizada. O texto fala que Neemias chorou, e depois foi orar ao Senhor, e na oração, Neemias estava lá no palácio servindo, mas a primeira coisa que ele faz na oração é dizer, Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos contra ti. Ele não disse, o teu povo pecou lá, Senhor, me ajuda para eu ajudar ele. Não, ele se coloca no meio, porque ele faz parte do povo. Senhor, eu me arrependo, nós pecamos contra ti, perdão, Senhor. Então me ajuda, para que eu possa ajudar o teu povo naquilo que for necessário. E aí as coisas seguem, e Neemias consegue reconstruir os muros e a cidade. Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Atos 3,19 vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu preciso me arrepender, você precisa de arrependimento. Todos nós precisamos, coração sincero, contrito, em arrependimento diante do Senhor. Toda revelação, ela exige uma resposta. Não basta compreender, é necessário se submeter. Hoje nós podemos encontrar, de repente até aqui, diferentes níveis espirituais. Vão ter aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não estão vivendo a Bíblia. Vão ter aquelas pessoas que leem a Bíblia, mas não estão compreendendo a Bíblia. Vai ter aquelas pessoas que compreendem a Bíblia, mas ainda não responderam ao que a Bíblia tem pedido a elas. Mas a todas elas, Jesus está dizendo, eu quero abrir o seu entendimento. Eu quero abrir o seu entendimento. A palavra de Deus, ela não foi dada apenas para ser lida, mas para ser revelada, para ser vivida, para ser proclamada. Quando Cristo abre a nossa mente, a Bíblia ganha sentido, tudo na nossa vida ganha sentido, ganha direção, a nossa fé ganha profundidade, meus irmãos. A Bíblia deixa de ser apenas um simples livro e se torna a ser a revelação divina do Senhor. Tudo passa por abrir o coração e a mente para ter entendimento. Hoje, eu espero que você tenha percebido que as Escrituras, elas revelam Jesus como a centralidade e todo o propósito que Deus tem para todos nós. Agora, cabe a você tomar uma simples decisão. Colocar essa palavra no centro da sua vida.
deixar ela não só vir sobre o teu entendimento, mas vir sobre o teu coração. Abrir para que ela venha e transforme de fato a sua vida de uma vez por todas. Eu quero orar com você. E se você está conosco hoje e de repente não entregou a sua vida a Jesus ainda, e a palavra foi tocada no seu coração e você entende que Ele precisa ser o centro da sua vida, eu vou estar aqui enquanto o louvor estiver tocando. E eu vou ter a alegria de orar com você por esse tempo. Não deixe, não perca a oportunidade de ser conduzido pela presença do Senhor na sua vida. Baixe suas cabeças. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. A Tua presença que nos fortalece. A Tua presença que sim, que cura, que restaura, que liberta. Mas eu queria nesse instante apenas agradecer pela Tua presença. A Tua presença que está e habita dentro de nós pelo Teu Santo Espírito. A Tua presença que está aqui no meio de nós. A Tua presença que está na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mergulhar da Tua palavra. Ajuda-nos a desfrutar de cada ponto, de cada vírgula, de cada linha descrita do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar pelas Escrituras completa. Nós queremos vislumbrar a Tua presença, Senhor. Nós não queremos lê-la como um livro para ter conhecimento, mas nós queremos nos aprofundar, para nos aprofundarmos nos Teus braços. Nós queremos relacionamento, Senhor. Nós queremos vivê-la, para de fato a nossa vida ser transformada, pelos princípios, pelos Teus ensinamentos, pela Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por cada mãe nessa noite aqui conosco. Obrigado por cada mãe que já está nos Teus braços e que deixou aqui filhos amados. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, que não são mães, mas que são geradores de filhos espirituais, por propagarem o Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós só queremos viver pela Tua palavra, porque a Tua presença habita na palavra, porque ela é a verdade. E Tu és o caminho, a verdade e a vida. E assim seja, em nome de Jesus.